Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Elber e hoje eu vou dar início à segunda parte do curso de astronomia, onde o tema será falar sobre a origem do sistema solar. Aí começamos. Como surgiu o sistema solar? Bom, hoje em dia acredita-se que o Sol e os planetas que compõem o sistema solar surgiram do colapso gravitacional de uma nebulosa estelar. Aqui eu quero fazer duas observações. Esse acredita-se aqui é muito próprio da astronomia, porque é a melhor resposta que a astronomia moderna tem para responder à pergunta sobre a origem do sistema solar é o que se denomina nebulosa, a teoria da nebulosa estelar. E o que é uma nebulosa estelar? Vamos ver isso. Aqui está. Essa é uma nebulosa. Aqui é onde tudo começa, onde tudo termina e começa de novo. A imagem que vocês estão vendo é uma estrela que acabou de morrer. Então, quando ela morre, ela explode ou ejeta toda a material que formava ela para o espaço. Então, isso aqui, essa estrutura que vocês estão vendo aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, é o que era a estrela, ou o material que compunha a estrela. Aqui nessa região possivelmente estaria o centro dela, o que era o centro, e esse material aqui ele é ejetado para o espaço. Isso é o que se chama nebulosa estelar. Essa aqui em particular chama-se nebulosa da mariposa. Esse aqui é o nome técnico que os astrônomos dão, que é NGC 6302. E a distância dela até o nosso sistema solar é de 6.800 anos-luz. Aqui eu tenho outra imagem de uma nebulosa, é uma estrela, enfim, que eu insisto, que acabou de morrer, ela explode, emite todo o material que compunha o seu corpo para o espaço. Então isso aqui é uma nuvem que vai se espalhando pelo espaço ao redor dela. Você vê que a forma dessa nebulosa é distinta da forma dessa primeira, e os astrônomos não sabem por quê. Tem nebulosas de todos os tipos, de tamanhos e cores, gente. E é um dos fenômenos mais incríveis de todas as coisas maravilhosas que existem na Terra e no meio interplanetário e também interestelar. As nebulosas, elas são das que mais me chamam a atenção. Essa é a nebulosa da Aranha Vermelha, está um pouco mais próxima a 1900 anos-luz. O que significa a distância de 1900 anos-luz? Suponha que nós tivéssemos uma nave espacial que pudesse viajar na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Se nós tivéssemos partido da Terra no ano 100 depois de Cristo, mais ou menos, estaremos chegando nessa nebulosa por esses dias. É isso. Aqui tem a outra nebulosa chamada Hélice. Aqui tem uma estrutura, né? Esse é o material que a estrela está ejetando. Está a apenas 600 anos-luz. Aqui está o nome técnico dela. E essa nebulosa aqui é das mais impressionantes, porque quando as estrelas morrem, ejetam esse material, o material dela fica no espaço e vai se juntando com o material ejetado por outras estrelas que morreram. Isso vai se somando e forma essas mega estruturas, que também se chamam-se nebulosas. Essa aqui em particular chama-se Tarântula, que essa nebulosa está na nuvem de Magalhães. A nuvem de Magalhães, gente, é outra galáxia. É uma galáxia vizinha à Via Láctea. Ela é bem menor do que a Via Láctea. Se crê que a Via Láctea está incorporando ela. E ela está a 180 mil anos-luz de distância. Vai a distância. E esse dado aqui é o mais assustador. Ela tem 1000 anos-luz de diâmetro. Ou seja, se eu tenho minha nave espacial que viaja na velocidade da luz, ainda a essa velocidade, de um extremo a outro dessa nebulosa, demoraria 1000 anos para percorrer isso, essa distância. Eu quero chamar a atenção, deixa eu dar uma ampliada aqui no centro. Você vê que aqui tem um aglomerado de estrelas, estão vendo? São estrelas nascendo, gente. Aqui tem outro aglomerado, ó. Quer dizer, quando a estrela morre, ejeta o material dela para o espaço, esse material, com o passo do tempo, e se calcula milhões de anos, ela volta a se acumular. Eu vou explicar esse processo nesse mesmo vídeo.
volta a acumular e gera novas estrelas. É como se as estrelas tivessem um tipo de processo de reprodução assexuado. Aqui tem um outro aglomerado na periferia dessa nebulosa. E aquilo que eu falei na aula passada, né? Na primeira parte desse curso. As estrelas, normalmente, elas vivem em grupos, que variam muito em número. Certo? Tem estrelas aqui que são meio mais avermelhadas, outras mais azuladas. Essas diferenças de cor se devem às diferenças de temperatura na superfície delas. Então, as estrelas azuladas têm temperaturas superficiais superiores às estrelas de cor vermelhada. Certo? Bom, continuamos. Essa é uma imagem de outra nebulosa, não consegui descobrir o nome, mas a imagem dela me impressiona muito. Essas estruturas são gigantescas. Vamos ter uma ideia do tamanho dessas coisas? Deixa eu tentar fazer uma ampliação aqui, consegui. Esse pontinho aqui é uma estrela. Certo? E vimos o tamanho, no vídeo anterior eu mostrei o tamanho do Sol, que eu disse para vocês que é uma estrela média, uma estrela de um tamanho médio, não é das grandes. As azuis são muito grandes, essas estrelas aqui. E agora, se essa estrela é gigantesca, tenta imaginar que tamanho tem essa estrutura aqui. Enorme. Certo? Essa aqui é a nebulosa de Órion, que está na constelação de Órion, precisamente. Essa aqui, se não me equivoco, o nome dela é Olho de Deus. Parece um olho, né? Esse pontinho luminoso no centro seria o núcleo da estrela que explodiu. Isso aqui pode ser, nesse caso, possivelmente uma anã branca, que é uma estrela que já não faz reações de fusão nuclear e ela tem uma temperatura e uma densidade elevadíssimos, e com o passo do tempo ela vai radiando calor para o espaço e vai perdendo temperatura. E é um processo que demora milhões de anos. Aqui esse gás cor azul é o gás que a estrela ejetou. É azul devido à sua temperatura. São temperaturas da ordem de milhares de graus Celsius, possivelmente talvez uns 10.000 graus Celsius. E essa região mais periférica, que é mais avermelhada, a temperatura do gás já é um pouco inferior. Esse gás aqui é o que vai se acumulando até se juntar com outros gases de outras estrelas e formar essas megas estruturas, que também são chamados berçário de estrelas. É onde as estrelas nascem. Certo? Essa é uma nebulosa chamada nebulosa cabeça de cavalo, 1500 anos-luz. Ela é muito famosa. Isso aqui é gigantesco, gente. Esses pontinhos aqui são todas estrelas. Estão nascendo dessa nebulosa. Uma mega estrutura. Estão vendo esse pedacinho que eu estou apontando com o cursor aqui? Esse aqui, ó. Foi o que deu nome à nebulosa. Vou dar uma ampliação. É essa imagem aqui. Você vê que tem a forma da cabeça de um cavalo. Daí o nome cabeça de cavalo para nebulosa. Tem uns pontos luminosos, todos eles são estrelas. Tá? Possivelmente da nebulosa e que estariam nascendo aí. Certo? Então, como é que essas estrelas se formam a partir de nuvens de gás soltas no espaço, que chamam-se nebulosa? Bom, a origem do sistema solar foi sugerida pela primeira vez por um filósofo chamado Immanuel Kant. Filósofo, não físico. O Kant, ele é um filósofo que fez que escreveu um livro chamado A Crítica da Razão Pura, que foi publicado, se não me equivoco, em 1781 aproximadamente, que é uma das obras máximas da filosofia moderna. No início da carreira de Kant, ele se interessava muito por questões de física. Ele chegou a publicar um livro, isso quando era mais jovem, onde ele tratou de representar ou analisar aspectos metafísicos do conceito de força que usavam os físicos do século XVIII. Em 1755, você vê que a Crítica da Razão Pura é de 1780, quer dizer, bem antes, o Kant afirmou que o sistema solar surgiu a partir de uma vasta nuvem de gás e poeira, as quais hoje chamamos nebulosas. As quais hoje, porque na época que Kant afirmou isso, não se conheciam as nebulosas. Ele teve essa ideia, a ideia do nada, como quem escreve um poema. Mas incrível, ele acertou, porque
Um pouco depois, umas décadas depois, em 1796, um matemático chamado Laplace apresentou uma prova matemática que comprovava a verdade da ideia de Kant. E com essa ideia de Kant e essa prova matemática unida à ideia de Kant, surge o que chama-se hoje teoria nebular ou teoria da hipótese nebular. Aqui tem uma anedota sobre esse evento aqui, não? Você vê que em 1796 Napoleão estava dominando a Europa e Laplace era francês. E Napoleão chamou Laplace, aí vem cá, me falar dessa demonstração, que quando Laplace publicou a demonstração, possivelmente foi todo um movimento dentro do meio acadêmico. E Napoleão seguramente ficou sabendo. E foi Laplace se apresentar para Napoleão, não sei se ele era imperador já, e apresentou a demonstração. Seguramente Napoleão não entendeu nada, porque a matemática dessa época já estava bem avançada. E eu imagino Napoleão sentadinho, como se fosse um aluno vendo o professor e o professor dizendo coisas que não entende nada, não. Então, Napoleão chegou ao final da apresentação de Laplace. Napoleão perguntou para o Laplace a seguinte pergunta. Ele perguntou assim: e onde Deus se encaixa da sua teoria, da sua demonstração? E Laplace, todo cavalheiresco, responde: meu senhor, eu não necessito dessa hipótese. Que bonito, né? Bom, vamos ver o que é a hipótese nebular, então. Aqui eu tenho representado uma nebulosa, tá? Não uma nebulosa inteira. Vamos pegar aqui a imagem anterior. Essa. Seria um pedacinho dela, tá certo? Então, esse pedacinho, vamos chegar lá, aqui, começa a sofrer um colapso que os físicos chamam de colapso gravitacional, ou seja, começa a acumular matéria mais numa região do que em outra, e com o acúmulo de matéria aumenta a intensidade do campo gravitacional. Na medida que essa intensidade do campo aumenta, vai atraindo mais e mais matéria, como um efeito em cadeia. Agora, quando a matéria começa a se acumular, você vê essas setinhas aqui, ó, seria essa região, esse gás está caindo em direção ao centro, acontecem duas coisas. A primeira coisa, que a nuvem inteira começa a girar em torno do seu centro. Quando ela começa a girar, segunda coisa que acontece é que as regiões periféricas se achatam, formando um disco, como está representado nessa segunda figura. É claro, ela continua girando, e na medida que vai girando, ela vai se achatando na periferia, formando esse disco. Então, no centro, eu tenho a estrela em formação, que seria chamada protoestrela, e no disco ao redor dela, de matéria que fica girando. Com o passo do tempo, esse disco vai se definindo em anéis, como está representado aqui. Aí vai passando o tempo, os anéis vão ficando cada vez mais definidos. E de cada um desses anéis formaria um planeta. Então aqui no centro eu tenho a protoestrela. A estrela, ela nasce, se considera o nascimento de uma estrela quando ela já acumulou matéria suficiente para iniciar as reações de fusão nuclear no seu núcleo. Quando começa a fusão nuclear, ela já é estrela, nasceu. E ela morre quando os processos de fusão nuclear terminam. E termina porque termina o combustível, ou seja, terminou o gás que está aí dentro. Vai haver um vídeo que eu vou falar só disso, tá certo? Hoje eu quero falar da origem do sistema solar. Então, essencialmente é isso. Vamos pegar uma outra diapositiva que fala do mesmo. Então aqui eu teria a nebulosa, o gás que compõe a nebulosa, insisto, não é a nebulosa inteira, é uma parte dela. A força gravitacional começa a gerar um acúmulo de matéria numa região específica. Aí então essa região forma um centro. Esse centro começa a puxar mais e mais matéria. Quanto mais matéria, maior a força com que ela puxa o resto do gás que está no seu redor. Aí então ela começa a se contrair devido à atração gravitacional. Na medida que ela se contrai, ela começa a girar. E quando ela começa a girar, ela se achata. Certo? Formando a segunda figura que está aqui. Então aqui no núcleo eu teria a estrela em formação e o disco de matéria girando ao redor da estrela. Aí esse disco começa a se definir em anéis, como está representado nessa terceira figura. E de cada um desses anéis surge um planeta, como está aqui. Certo? Então aqui eu tenho uma imagem artística
representando mais ou menos como seria a formação de um sistema solar, no nosso sistema solar. Aqui estaria nosso protossol, e essa aqui é a nuvem de gás ao redor dele, girando ao redor da estrela, certo? Segundo a hipótese nebular, as regiões de maior densidade dentro da nuvem vão entrando em colapso sob a própria gravidade, dando origem a inúmeros jovens corpos celestes, conhecidos como protoestrelas. A ação gravitacional desses objetos, por sua vez, vai atraindo cada vez mais e mais matéria, e pouco a pouco toda essa matéria compactada dá origem às reações de fusão nuclear, formando assim novas estrelas, e entre elas o nosso Sol. O Sol, formação do nosso Sol como de uma estrela qualquer. Essa imagem eu gosto dela devido a isso aqui, ó, porque os astrônomos consideram que a origem do sistema solar é um fenômeno violento, ou seja, no início os corpos celestes vão se formando, mas ocorrem muitas colisões entre eles. É como se todo mundo estivesse disputando entre si quem vai ser planeta. Quando eu falar da Lua, vai surgir essa imagem aqui, ó. Porque se acredita que a Terra, quando estava em formação, sofreu o impacto de um corpo celeste que se estima que seria do tamanho de Marte, mais ou menos. E desse impacto, a Terra perderia parte da sua matéria, essa matéria se geraria um anel ao redor da Terra, e esse anel formaria a Lua. Existem 3 teorias da origem da Lua. Uma delas é essa que eu acabei de explicar. Eu vou falar em detalhes sobre isso. Mas isso teria acontecido no momento que o sistema solar estaria em formação. Essa teoria tem problemas. No momento certo falaremos isso. Então essa imagem aqui mostra cometas caindo em direção ao Sol, porque o Sol tem o ponto central, onde tem maior campo gravitacional, é por isso que todo mundo gira ao redor dele. Muita poeira, muito detrito aqui ao redor, e os anéis, não, aqui que seriam a origem da formação de novos planetas. Os planetas do sistema solar se formam gradualmente, quer dizer, conforme vai acumulando matéria, vai puxando mais e mais material para sua constituição, e com isso vai aumentando de tamanho, que é precisamente a partir da aglomeração de partículas de matéria presentes no disco protoplanetário. O disco protoplanetário seria o disco que fica ao redor da estrela em formação, que foram se condensando e agrupando, formando pequenos objetos. Outra imagem que mostra esse aspecto violento da formação do sistema solar, muito detrito. Aqui você vê um corpo celeste formando muitos meteoros caindo na sua superfície, que está atraindo tudo que está ao seu redor, e com isso ele vai limpando a órbita dele, não? Porque, como vimos, de cada anel que se forma ao redor da estrela, forma um planeta. E o planeta não está parado, gente, está andando ao redor da estrela. E na medida que ele vai caminhando, ele vai atraindo os corpos celestes que ainda não se reuniram com outros planetas. Então, você teria no início uma quantidade muito grande de quedas de meteoros na superfície dos planetas em formação. Então esses objetos foram colidindo uns com os outros e se fundindo até dar origem a corpos maiores, e com o tempo os mundos que nós conhecemos começaram a surgir. Segundo as estimativas, o processo de formação dos planetas levou cerca de 100 milhões de anos, ou que em termos astronômicos equivaleriam a um piscar de olhos. Bom, isso é uma estimativa. Como eu disse lá no início, a astronomia é uma ciência que está sempre se desenvolvendo, sempre descobrindo coisas novas. Então, essa estimativa é teórica, não é empírica. A isso me refiro. E terminando já a apresentação, que é essa mais curtinha, suponha que eu estou vendo o sistema solar desde cima. E que características físicas existem no sistema solar que corroboram a hipótese nebular? Vamos ver. Todos os planetas do sistema solar se movem ao redor do Sol na mesma direção. Então aqui nessa figura, suponha que Mercúrio está girando sentido anti-horário, Vênus vai sentido anti-horário, Terra também. Todo mundo, os asteroides, todos giram no mesmo sentido. Não tem nenhum corpo celeste que vai na contramão, gente. Todo mundo gira para o mesmo lado, certo? Essa característica é indicativa de que os planetas e outros corpos celestes que estão orbitando o Sol se originaram de algo comum a eles. Esse algo, que eu pus entre aspas, é o disco protoplanetário, precisamente. Em segundo lugar, todos os planetas possuem órbitas quase coplanares, ou seja, todos os planetas giram em cima do mesmo plano, quase no mesmo plano,
como se eu pudesse colocar todos os planetas em cima de uma mesa. Eles estariam girando assim, como se fosse um disco, ou girando em cima de um disco, que apoia precisamente a ideia do achatamento da nebulosa inicial, como uma rotação em torno de um eixo onde se situaria o protossol. Aí as imagens que eu mostrei anteriormente. E, finalmente, a datação de vários materiais do Sistema Solar aponta para a mesma idade da Terra e dos restantes corpos do Sistema Solar. E essa observação da consistência, veja, apontam. Cadê apontam? Tá aqui, ó. Não é totalmente confirmado, gente, porque ainda se está mapeando os corpos celestes que compõem o Sistema Solar. E a última informação que eu tenho, que é uma sonda da ESA, chamada, se não me equivoco, Gaia, que ela está mapeando todos os corpos do Sistema Solar, ela tinha mapeado apenas 14 mil. Mas só no anel de asteroides entre Marte e Júpiter se estima mais de 100 mil objetos. Então tem muita coisa ainda que aprender aqui do Sistema Solar. Então apontam que todos os corpos celestes têm mais ou menos a mesma idade, o que daria a ideia de um processo de formação simultâneo. Então, até onde sabemos, todos os corpos do Sistema Solar têm uma idade parecida. Beleza? E aqui terminamos a apresentação. Deixo essa imagem de outra nebulosa, que também não pude identificar o nome. Se vocês entrarem no Google, gente, por nebulosa e vai em imagens, vocês vão ver quantidade de imagens que tem aí. É fantástico. Beleza? Muito obrigado, gente, por ter acompanhado o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham um bonito dia, bonita tarde ou noite. E até a próxima. Tchau!